Então, esses exercícios desse arquivo, essa playlist, como é que eu trato balanço e resultado, a princípio, para leigos? Imagino que vocês sejam leigos. Eu também sou leigo em contabilidade e eu conheço muito pouco de contabilidade, mas o suficiente para entender como eventos econômicos, eventos financeiros, eventos associados a operações da empresa impactam o seu balanço patrimonial e na sua demonstração de resultados. Eu vou tratar primeiro do balanço patrimonial e logo depois, em algum outro exercício ou em um desdobramento que eu construa para esse exercício, vai aparecer a demonstração de resultados. O balanço patrimonial está fortemente ligado à demonstração de resultado. Por exemplo, da seguinte forma: as empresas brasileiras predominantemente elaboram o seu balanço e o resultado em períodos trimestrais e depois fazem um grande fechamento do ano. Mas a base são os períodos trimestrais. Mesmo assim, a gente pode ter empresas, organizações que elaborem seus balanços para fins gerenciais em base mensais, ou bimestrais ou semestrais. Ao final de cada período, por exemplo, trimestral, o contador elabora a demonstração do resultado e depois fecha a elaboração do balanço patrimonial, porque a demonstração do resultado vai impactar no chamado patrimônio líquido do balanço patrimonial. E, então, primeiro eu vou estar aqui dizendo que esse exercício pede, como está aqui grifado, para que se construa o balanço patrimonial dessa empresa, que é uma empresa, uma situação hipotética, uma pequena empresa de manutenção predial. Então, pede-se que se construa o balanço patrimonial da empresa em sua fase pré-operacional. Então, é mais fácil para mim explicar noções básicas do balanço imaginando uma empresa na sua origem, até os instantes iniciais em que ela começa a operar. Então, essa empresa, pequena empresa de manutenção predial, tem uma fase em que ela não começou ainda a fazer a manutenção, ela foi recém-aberta, foram realizados investimentos com infraestrutura básica e ponto. Então, é esse primeiro balanço patrimonial que eu vou estar construindo aqui nesse exercício. Na fase pré-operacional, pelo próprio nome, não existem ainda receitas. A empresa tem receitas quando vende o seu produto, vende o seu serviço. Então, essa empresa vai começar a ter receitas quando ela começar a realizar manutenções prediais, tá? Então, na fase pré-operacional, não tem receitas. Ela tem, tranquilamente, algumas despesas pré-operacionais, mas vamos simplificar, tá? Simplificar alguns aspectos. E eu vou considerar, a princípio, que só vou dar atenção à demonstração do resultado quando ela começar as suas operações. Porque na demonstração do resultado, nós comparamos ou registramos as receitas e as despesas. As receitas são resultantes da prestação de serviços, da venda de serviços, vendas de bens. E as despesas são decorrentes de usos de fatores de produção, a gente pode chamar de gastos, que tem distinção dos desembolsos iniciais que vão ser tratados com a denominação de investimentos. Tá? Então, primeiro vamos dar atenção no balanço patrimonial. Como vocês vão ver ao longo dos vídeos, ao longo da leitura desses exercícios e ao longo da leitura das primeiras páginas do capítulo 2 do Ross, o balanço patrimonial, vou colocar aqui um tamanho de fonte um pouquinho maior. O balanço patrimonial, ele é um relatório que registra a situação
patrimonial da empresa. O que é a situação patrimonial? É o registro do que a empresa tem de bens e direitos e também do que a empresa tem de dívidas ou obrigações. Comparando-se os bens e direitos com as dívidas e obrigações, surge um excedente. Se o excedente for de bens e direitos, temos um patrimônio líquido positivo. É a situação que se espera de uma empresa que não esteja em risco de falência. Se o excedente for de dívidas e obrigações, temos um patrimônio líquido negativo. Então, o balanço patrimonial é constituído de 3 blocos. O ativo, de um lado. O balanço patrimonial pode ser apresentado em 2 colunas, uma coluna com os registros, os nomes, e outra com os valores, mas também pode ser apresentado assim em bloco. Eu tenho à esquerda o ativo, e à direita eu tenho o passivo. À direita, um pouco mais abaixo, o patrimônio líquido. Então, essa vai ser a base do nosso balanço patrimonial. Se a empresa tiver um excedente de ativo em comparação ao excedente passivo, aliás, bens e direitos vão estar sendo registrados no ativo. E o passivo vai estar registrando as dívidas, as obrigações. Se uma empresa tiver o excedente de ativo em comparação ao passivo, o patrimônio líquido é positivo e aparece aqui junto com o passivo. Quando a empresa está numa situação financeira desesperadora, situação de risco de falência, pode ser que o passivo esteja maior do que o ativo. Estou simplificando, algo que é bastante complexo. E aí, nesse caso, o patrimônio líquido, ele aparece junto com o ativo. Tá? Mas vamos à situação mais corriqueira, aquela que vai aparecer nos livros de contabilidade e finanças, que é essa aqui. Colocar dessa forma, disse que existe uma equação do balanço patrimonial. E essa equação é: ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Essa vai ser a nossa equação do balanço patrimonial. Tá? Eu preciso alertar para o seguinte: a maioria dos livros de contabilidade e finanças, inclusive os livros de finanças mais comuns, como o Ross, como o Gittin, apresentam um balanço dessa forma e a equação do balanço como sendo ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Eventualmente, algum livro de finanças, algum livro de contabilidade, vai fazer uma outra apresentação menos comum, que é aquela em que tudo que está aqui à direita vai ser chamado de passivo. Aí vai ver a equação do balanço ativo igual a passivo. Só que eu prefiro que o termo passivo seja traduzido como dívidas, obrigações. Patrimônio líquido, ao meu ver, não é dívida. É o excedente do capital do sócio quando se faz a subtração das dívidas a partir dos ativos, a partir do ativo. Então, eu vou trabalhar dessa forma, que é a mais comum, que aparece, inclusive, no Ross, no livro-texto. Bom, então, o ativo, ele registra bens e direitos. O passivo vai registrar as dívidas, sinônimo obrigações. O patrimônio líquido vai registrar o excedente, de acordo com essa equação do balanço patrimonial. Nós vamos ver os
primeiros eventos que vão estar gerando registros, esses 3 blocos, tá? Então, agora vou dar uma lida no exercício e com o avanço dessa lida eu vou fazer os primeiros registros e demais comentários. Em caso de dúvida, vocês podem perguntar, tá? Existem princípios contábeis, chamados princípios contábeis, e eu vou estar ignorando os princípios contábeis, quer dizer, não vou estar passando para vocês, mas eu vou estar respeitando alguns desses princípios contábeis ao longo da resolução dos nossos exercícios. Então, vamos lá. Uma pequena empresa de manutenção predial foi recentemente constituída por um grupo de engenheiros. De início, só se injetaram um total de 150 mil. Então, esse é o primeiro evento econômico que aparece aqui. A empresa é aberta, os sócios estão injetando 150 mil reais da empresa. E esse valor é depositado em uma conta bancária da empresa. Bom, saldo em conta bancária é um bem e vai, então, ser registrado no ativo. Então, vou registrar aqui o primeiro bem. Eu posso colocar o nome de conta bancária, bancos. Eu vou colocar uma expressão que aparece bastante comumente nos livros de finanças, que é caixa e bancos. Caixa e bancos vai significar tudo que a empresa tiver em saldo em conta bancária e em tesouraria, na própria tesouraria da empresa. Bom, esse evento, o primeiro evento, vai envolver um momento muito particular. É aquele em que a empresa está sendo aberta e os sócios estão injetando dinheiro. Toda vez que os sócios injetam dinheiro na empresa, há um registro numa conta do patrimônio líquido que é chamado de capital. Essa conta é movimentada basicamente quando os sócios injetam dinheiro na empresa. Nós vamos trabalhar com o patrimônio líquido, subdividindo esse patrimônio líquido em basicamente 2 contas, talvez 3. A primeira conta do patrimônio líquido, então, vai ser essa de capital social. A segunda conta, que eu posso chamar de lucros e prejuízos acumulados, ou lucros acumulados, ou reserva de lucro, vai ser uma conta movimentada a partir do momento em que a empresa vai começar a operar e vão surgir as receitas e as despesas e os lucros. Então, por enquanto, o nosso patrimônio líquido só vai ser movimentado em função da injeção desses 150 mil reais. Então, o capital social vai ter o seu primeiro registro, 150 mil. Deixa eu colocar uma pontuação aqui, uma formatação. 100 casas decimais. Eu vou trabalhar com valores redondinhos. Todo evento econômico, financeiro, o registro contábil, ele vai ter um tratamento dado pelo contador da empresa, de modo que essa equação do balanço patrimonial, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, essa equação seja respeitada. Da seguinte forma, por exemplo, se eu registrei um lançamento de 150 mil reais do lado direito, onde temos o passivo e patrimônio líquido, é porque do lado esquerdo tem que ter o lançamento de mesmo valor. Alguns eventos vão movimentar apenas 2 contas. Outros eventos podem movimentar 3 contas ou às vezes até 4 contas simultaneamente. O mais comum, eventos movimentando 2 contas ou 3 contas. Nesse caso aqui, os sócios estão injetando 150 mil e esse dinheiro está batendo agora na conta bancária da empresa. Então, esse evento vai movimentar apenas 2 contas.
o lançamento de 150 mil no ativo, caixa e bancos, e 150 mil no patrimônio líquido, o capital social. Ok? Eu posso aqui lembrar que o balanço patrimonial vai ter lá embaixo um totalizador. Vai ter o total do ativo de um lado e vai ter do outro lado o total e patrimônio líquido. Continuando, então a empresa tem esses 150 mil em conta bancária. Foram comprados 10 mil reais em ferragens e ferramentas para que a empresa faça a manutenção predial. São valores simbólicos, hipotéticos, não, obviamente. Nessa compra de 10 mil reais, nós podemos ter pagamento à vista ou pagamento a ser realizado no futuro. Então, os fornecedores de ferragens e ferramentas podem aceitar vender a prazo. Ou pode ser que as empresas, muitas vezes, pegam empréstimos bancários, que podem ser de curto prazo, para a compra de materiais. Então, temos 3 situações possíveis, pelo menos. Compra de materiais, ferragens, ferramentas com pagamento à vista. Então, o saldo de caixa e banco seria diminuído. Ou compra para pagamento no futuro, e toda vez que se compra um bem e o pagamento fica para ser realizado no futuro, surge uma dívida, uma obrigação. E tudo que é dívida ou obrigação é lançado no passivo. Ou essa empresa pode pegar um empréstimo bancário para fazer a compra à vista. Nesse caso, surgiria um outro passivo que envolve a relação da empresa com os bancos. A gente pode chamar de empréstimos bancários. Tá? Neste caso, a empresa está comprando 10 mil reais em ferragens, ferramentas, está pagando 6 mil reais à vista e o restante vai ser pago daqui a 2 meses. Vai ser pago a quem? Se eu não estou falando que se trata de um empréstimo bancário, é porque vai ser pago ao fornecedor. O fornecedor, então, concorda em receber o restante, 4 mil reais, no futuro, daqui a 2 meses. Então, nesse evento, eu vou ter, em primeiro lugar, a diminuição do saldo de caixa e bancos em função do desembolso de 6 mil reais. Eu vou ter o surgimento de um registro do que a empresa vai ter de ferragens e ferramentas. Eu posso colocar esse registro de ferragens e ferramentas tanto como estoques quanto material de consumo. Essa empresa ela não vai vender essas ferragens e ferramentas. Ela não é uma empresa do setor comercial. Ela é prestadora de serviço. Então, ela vai comprar as ferragens e ferramentas para utilizar em suas operações. Eu posso tanto utilizar uma expressão genérica, que é estoques, ou eu posso utilizar uma outra expressão, talvez seja mais adequada, que é a de material de consumo. As atividades dessa empresa vão consumir essas ferragens e ferramentas. Ô, mestre. Sim? Tem uma dúvida. Poderia chamar isso de capital imobilizado ou não? Não. Por quê? O imobilizado é aquele ativo que a empresa adquire, de alguma forma, e vai ser utilizado ao longo de 2, 3, 4, 5 anos e assim por diante. A gente pode imaginar que as ferragens e ferramentas, elas vão ter um desgaste mais veloz e que a empresa vai ter que renovar essas ferragens e ferramentas num prazo menor do que um ano. Tá?
Então, ferragens, ferramentas, é como se fosse numa empresa do setor de serviço, uma parte do material de consumo é material de papelaria. Então, essa empresa de manutenção predial, ela pode também ter como material de consumo material de papelaria. A ideia é a mesma. É aquele material que vai ser consumido nas operações e que vai ter que ser reposto com uma frequência maior. Tá? Vão surgir outros ativos aqui que vão fazer parte do imobilizado. Tá? Perfeito, mestre. Obrigado. Beleza? Bom, então a empresa aqui, ela vai adquirir R$10.000 em ferragens e ferramentas. Então, eu vou registrar aqui esses R$10.000. O ativo, até o momento, está aumentando em 10.000. Só que desses 10.000, uma parte vai ser financiada pagamento à vista. Então, o saldo de caixa e bancos vai diminuir em 6.000, é o valor pago à vista. Então, o saldo de caixa e bancos vai cair para 144.000. Isso significa que, em termos líquidos, o ativo está aumentando em quanto? Está aumentando em 4.000, né? Está aumentando em 4.000. Do lado direito, então, vai ter que ter um aumento de 4.000. E esse aumento de 4.000 vai ser associado ao surgimento de uma dívida, não uma dívida perante os bancos, mas perante os fornecedores. Então, nós vamos utilizar de forma bastante comum uma conta do passivo que é denominada de fornecedores. A conta denominada fornecedores, o passivo, tipicamente é aquela que vai registrar situações em que a empresa está comprando material de consumo, ou matéria-prima, ou mercadoria, e vai pagar no futuro. Esse futuro é um futuro menor do que um ano. Futuro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, de acordo com o prazo negociado entre cliente e fornecedor. Então, essa parte que vai ser paga daqui a 2 meses corresponde a uma dívida. Comprou algo e ainda não pagou, tem-se uma dívida. Então, essa dívida tem o valor de 4.000. Quando uma empresa tem esses registros contábeis, na verdade, os registros não são feitos dessa forma que eu estou passando a vocês. Primeiro é realizado ou colocado em prática o uso dos chamados razões ou razonetes e o atendimento a um princípio ou um regime chamado de competência. Tá? E esse registro, respeitando o regime de competência, o registro em balancete, eu trato em alguns vídeos que estão lá no meu canal no YouTube. Talvez mais adiante eu passe para vocês uma sugestão para vocês verem, mas eu estou simplificando de forma a que, em eventos bem simples, vocês se habilitem a identificar como esses eventos impactam no ativo, no passivo e patrimônio líquido. Tá? Então, observe que o primeiro evento não gerou dívida, gerou aumento do ativo e do patrimônio líquido. O segundo evento não está mexendo no patrimônio líquido, mas está mexendo no ativo e no passivo. Eu poderia ter um evento que mexeria somente no ativo. Se essas ferramentas fossem todas pagas à vista, não surgiria a dívida perante fornecedores. O saldo de material de consumo seria 10.000 e o saldo de caixa e bancos passaria a ser de 150.000 menos 10.000. Então, eu teria um evento onde apenas um ativo estaria se transformando em outro. Ok? Então, eu tenho diversas situações possíveis e eu posso ter, inclusive, situações onde 3 contas vão ser movimentadas. O patrimônio líquido, voltando ao patrimônio líquido, nos nossos exercícios, o patrimônio líquido ele só vai ser alterado basicamente em 2 situações. A primeira é essa que eu apresentei, o sócio injetando mais capital na empresa. O capital social aumenta.
e a outra é a em que a empresa, nas suas operações, passa a ter receitas e despesas. E aí, de forma antecipada, eu digo para vocês, toda receita vai aumentar o patrimônio líquido, mas não a conta capital social. E toda despesa vai diminuir o patrimônio líquido, mas não a conta capital social. Ok? Então, estou aproveitando esse exercício para fazer alguns comentários antecipados. Vamos ao próximo evento. A empresa adquiriu hardware e software pelo valor total de 30 mil. Esse hardware e software não é porque é uma empresa do setor comercial que vive de comprar e revender hardware e software. Tá? Ela vai se utilizar desse hardware e desse software para as suas operações. Então, é similar em um aspecto ao material de consumo. Vai comprar algo para utilizar em suas operações. Mas, sob o ponto de vista contábil, vai surgir o aspecto da liquidez. Da seguinte forma: alguns itens a empresa adquire e precisa renovar com uma velocidade maior. Renovar a cada mês, seria, por exemplo, um estoque de mercadorias. Renovar a cada mês, ou a cada trimestre, ou a cada semestre, que pode ser o caso do material de consumo. Então, existem ativos de maior liquidez, que precisam ser renovados a uma velocidade maior. E existem ativos de menor liquidez. Então, vamos imaginar que essa empresa vai precisar, ao longo de toda a sua vida, de software e hardware. Só que esse software e esse hardware vai ter uma utilizabilidade maior. Vamos supor, a princípio, que tanto o software quanto o hardware possa ser utilizado pela empresa pelo menos por uns 2, 3 anos. Essa necessidade de renovação está cada vez mais veloz, né? Os softwares vão se renovando a uma velocidade muito grande. Mas mesmo assim, mesmo com essas inovações tecnológicas, a gente pode considerar que, do ponto de vista contábil, o hardware e o software vão fazer parte do conjunto de ativos de menor liquidez, ou seja, vai ser renovado a uma velocidade menor, uma periodicidade mais longa. Então, eu vou registrar esse hardware e software um pouco mais abaixo. E depois eu vou explicar o porquê. De qualquer forma, é ativo. Eu vou chamar aqui. Eu posso utilizar os termos que eu quiser aqui. Ou eu posso utilizar termos genéricos. E eu vou utilizar depois esses termos genéricos, tá? Mas eu posso colocar aqui, sem nenhum problema, essa expressão. Se seguindo um rigor maior contábil, eu teria que separar o hardware do software por um motivo. Para a contabilidade, o hardware ele é ativo físico, é visível, é palpável. E o software não. O software, então, é um sistema operacional, é um programa de computador que eu adquiro, uma licença. Então, o software para a contabilidade é classificado como ativo intangível. E o hardware é classificado como ativo imobilizado. Como eu não separei qual é o valor que é de software e qual é de hardware, vou deixar os dois juntos aqui. E os dois têm algo também em comum. Eles vão fazer parte do chamado ativo não circulante. Significa, então, que eu vou ter aquele ativo que é o circulante. O ativo não circulante é aquele que é renovado mais lentamente. E o ativo circulante, ou é a caixa de bancos, ou é aquele ativo que se renova a uma velocidade maior. Então, vou aproveitar aqui e já registrar essa subdivisão típica do balanço patrimonial. Vou colocar lá em cima, ativo circulante.
O passivo vai ter a mesma coisa. Vai ter o passivo circulante e o passivo não circulante. Tá? As dívidas que têm que ser pagas num período... Sim? O circulante seria, então, com maior liquidez, né? Isso, não, os ativos de maior liquidez. Exatamente, ativos de maior liquidez. Não, circulante isso. É com maior liquidez, isso. Entendi. Exatamente. Então, se as dívidas com os fornecedores têm que ser pagas num período de 1 ano ou menos, essas dívidas com fornecedores serão classificadas como passivo circulante. Então, vou aproveitar e colocar aqui a expressão passivo circulante. Temos aqui uma outra característica do balanço. Contas de maior liquidez lá no topo, contas de menor liquidez lá embaixo. Se eu tenho passivo circulante, eu vou ter também, vou registrar aqui apenas em uma única conta. Se eu precisar de mais espaço, eu crio espaço. Passivo não circulante. Então, voltando aqui ao caso da empresa, está adquirindo hardware e software pelo valor de 30 mil. Lendo essa frase, eu já posso registrar na conta hardware e software esse valor de 30 mil. Bom, então eu posso dizer a vocês que a contrapartida poderia ser tanto pagamento à vista, eu teria só a transformação de caixa e bancos em ativo não circulante, ou poderia ser totalmente financiada, ou mediante um empréstimo bancário para pagamento à vista nos fornecedores, ou uma compra financiada pelo fornecedor. O fornecedor receberia tudo no futuro. Ou poderia ter uma combinação, uma parte à vista e uma parte a pagar no futuro, como foi o caso das ferragens e ferramentas. Tá? De acordo com o enunciado, essa compra foi parcialmente financiada mediante empréstimo bancário de curto prazo, igual a 20 mil. O restante foi pago à vista. Então, o fornecedor não vai estar financiando essa compra. Quem vai estar financiando é o banco. O banco vai estar emprestando 20 mil e a empresa vai estar pagando à vista 10 mil. Então, eu vou registrar aqui uma outra dívida de curto prazo. Posso chamar de empréstimos ou empréstimos bancários. Se vocês virem a palavra bancos no passivo, é porque é dívida. Passiva é dívida. Então, eu posso colocar empréstimos ou empréstimos bancários. Então, eu tenho que hardware e software aumentando em 30 mil e empréstimos bancários. Empréstimo bancário de curto prazo igual a 20 mil. Que está faltando, e eu registrar o desembolso à vista, que foi de 10 mil. Então, o saldo de caixa e bancos está sendo diminuído de 144 mil para 134 mil. Posso tirar uma dúvida? Sim. Nesse tópico aí de caixa e bancos, para a gente não perder o histórico, poderia fazer tipo uma divisãozinha embaixo, ao invés de ir diminuindo assim na mão igual o senhor está fazendo, colocar embaixo depósito, 150, pagamento à vista, 6, para a gente não perder o histórico e não ficar confuso? Vocês podem fazer isso à parte, eu diria que seria interessante. O uso dos chamados razonete ou contas razão fazem isso, tá? Então, por exemplo, o que é um razonete? Eu vou imaginar aqui que não vai ser nenhum problema, eu não vou estar aqui atrapalhando, se eu desenhar
um razonete. Aqui, ó. Eu vou imaginar aqui o seguinte. Vou colocar aqui uma borda aqui esquerda. Que esse seja um chamado razonete ou conta-razão de caixa e bancos. Tá? Nesse razonete de caixa e bancos, o que nós vamos ter é, para a conta caixa e bancos, o seguinte. Toda vez que o saldo da conta caixa e bancos for aumentada, eu vou ter um lançamento à esquerda, o chamado lançamento a débito. E toda vez que o saldo da conta caixa e bancos for diminuída, eu vou ter um lançamento à direita, chamado lançamento a crédito. Então, quando os sócios injetaram os 150 mil, eu registro aqui 150 mil. Quando a empresa comprou ferragens e ferramentas, com pagamento à vista de 4 mil, eu vou ter na conta caixa e bancos o lançamento a crédito de 4 mil. E agora, nesse evento em que a empresa está desembolsando à vista 10 mil para a compra desse hardware soft, eu estaria lançando mais 10 mil aqui. Em paralelo, o contador está registrando o seguinte: a compra de ferragens e ferramentas na data tal, com lançamento a débito, com lançamento a crédito em caixa e bancos, e lançamento a débito na conta de estoques ou na conta material de consumo. Então, o contador vai ter esse cuidado, vai ter essa preocupação. Mas para vocês, pode ser, sim, interessante vocês fazerem esse registro do passo a passo. Tá? Como esse é o primeiro exercício, ele tem poucos eventos, eu não me preocupei com isso, mas, por exemplo, se fosse um caderno, sei lá, caderno deitado, caderno com bom espaço, vocês poderiam, ao invés de estar apagando, poderiam estar riscando. Risca o valor anterior e lança um novo. Então, vocês podem imaginar para vocês qual é a melhor forma de fazer esses registros mantendo o histórico. Tá? Isso pode ser interessante, sim. Vocês podem até depois me trazer dúvida, ou me apresentar sugestão, ou fazer pergunta, o que eu acho. Ok? Mas seria interessante até nesse início em que vocês estão tendo os primeiros contatos com esse evento de lançamento do balanço. Ok? Pode sim. Imagina uma ideia que seja boa para vocês, imaginem, e me tragam. Tá? Eu estou fazendo aqui no computador, no Excel, somente por uma questão de me facilita a minha letra é ruim, é muito ruim, e eu apago aqui com maior velocidade, tá? Maior facilidade. Mas pode ser que nos próximos exercícios, se vocês preferirem, eu faço à mão, ou na minha mesa digitalizadora, ou no meu quadro de aula que está aqui atrás. Eu comprei uma webcam, eu tenho um tripé que pode ser colocado à altura do quadro. Então, eu posso resolver um próximo exercício na quinta-feira aqui no quadro. Então, vocês veem o que vocês consideram mais interessante para vocês. E me tragam, ok? Eu gosto do Excel, professor. Acho bem fácil de entender. Até para arrumar também. Também acho mais prático. O Excel também, professor. Eu uso o Excel por causa da letra. Eu não preciso escrever, somente por isso. Mas eu até digo para vocês o seguinte: o que ajuda ao aprendizado é um conjunto de atividades durante o estudo, durante o aprendizado. E os especialistas em aprendizado, eles dizem: o uso do computador não substitui à altura o uso da mão, a mão ao ato de escrever.
Então, se vocês estiverem fazendo um conjunto de registros no computador versus no papel pode ser mais lento, mas aprende-se mais. Tá? Tem um cara que diz até o seguinte: você está assistindo uma aula, pega uma folha em branco, pode ser um caderno, começa a fazer as anotações. Mesmo que você, ao final da aula, pegue esse papel, amassa e joga no lixo, esses registros já contribuíram para o aprendizado. Isso não vai acontecer com o uso do computador. Tá? Então, vocês podem utilizar o Excel, mas façam pelo menos o uso do papel para resolver alguns desses exercícios. Gastem o tempinho para pegar um enunciado e fazer à mão. Ou rabisco mesmo, aquele negócio de rabiscou o registro anterior e coloca outro, ou apagou a borracha, o registro anterior do saldo de caixa de bancos e anota o outro valor, tá? Mas não cortem, não eliminem esse ato de escrever à mão, passar a resolução, conduzir a resolução de um problema à mão. Tá? Então, os especialistas em aprendizado, tá? Eles dizem que isso é muito importante para o aprendizado. Ok? Eu mesmo, eu tenho percebido, tá? E eu estou numa idade bem mais avançada de vocês, com a minha idade eu percebo. Eu quero aprender alguma coisa com mais cuidado para depois ensinar, eu tenho que fazer no papel. No computador, o registro rápido, mas não me ajuda no aprendizado. O que me ajuda no aprendizado é resolver no papel. Tanto que na minha disciplina de estatística, principalmente estatística, eu vou resolver um problema, passar para os alunos, eu procuro basicamente resolver no papel. Depois eu fotografo a resolução, fotografo ou escaneio a resolução. Tá? Só um ou outro caso é que eu faço no computador. Ok? Então vocês podem utilizar o Excel para organização, mas não percam a oportunidade de resolver esses problemas e alguns outros no papel. A memória, o aprendizado vai ser facilitado. Tá? Mestre, o senhor pode disponibilizar o Excel no final da aula para lá no material dos alunos? Esse aqui? Isso. Posso sim, mas refaçam. Não, sim, só para bater o resultado que eu estou fazendo no papel e para não ter que ficar fazendo Excel junto com o senhor. Mas tranquilo. De qualquer forma, a aula vai estar sendo gravada, tá? Mas eu posso disponibilizar sim. Tranquilo. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou salvar, já vai estar no Dropbox. Deixa aqui. Então, terminou a aula, já vai estar no Dropbox. Não vai estar no Teams de imediato, mas vai estar no Dropbox. Em qual diretório? O nosso planejamento financeiro e esse, eventos econômicos. Então, eu vou colocar o nome, aula 8 de fevereiro. Aula 8 de fevereiro. Ok? Então, fechando aqui o hardware e soft comprado, desembolso não foi de 30 mil. Mas o hardware e soft foi comprado a um valor de compra de 30 mil. Com o empréstimo bancário de 20 mil. 10 mil sendo pagos à vista. Saldo de caixa e bancos diminuindo em 10 mil. Eu não estou fazendo aqui o totalizador, mas eu poderia já estar aqui com um somatório, né? Um somatório aqui. Professor, eu fiquei na dúvida agora, porque material de consumo, 6 mil do material de consumo você já descontou do caixa e bancos, não descontou? Sim, se eu não estiver errado, exatamente. Então, mas aí, quando você soma 134 mil com 10 mil, não está contando duas vezes os 6 mil que já foram descontados? Duas vezes? Por quê? O saldo inicial era 150 mil, não é isso? Sim. Ok, 150 mil. Então, não olha o balanço.
Faz só as contas de cabeça. O saldo do Caixa e Bancos no início era 150 mil. Tá? O pagamento da compra de ferragens envolveu um desembolso de 6 mil. Sim. E a compra de hardware e software envolveu um desembolso de 10 mil. Tá bom. Mas aí, Então, por que o senhor pega o que já foi descontado e soma de novo do valor total? não, eu não faço isso. O que eu faço? O saldo do Caixa e Banco se movimenta para mais ou para menos, dependendo do evento. Sim. Tem evento que aumenta esse saldo, tem evento que diminui esse saldo. Tá? Uhum. É que nem a nossa conta bancária. Eu comprei ontem alguma coisa e paguei à vista. Saldo diminuiu. Tá o saldo. Vou comprar outra coisa hoje, vou pagar à vista. O saldo vai diminuir de novo. Não é isso? Sim. Então, onde é que está a sua dúvida? Porque você soma esse desconto do caixas e bancos com o material de consumo e o hardware e software. Ah, sim, porque existe o seguinte registro. A empresa tem agora, nesse momento, um conjunto de bens e direitos ao valor total contábil de R$ 174 mil. Tá, entendi. Entendeu? É aquela equação do balanço. Tá. Total do ativo é igual ao total do passivo e patrimônio líquido. Tá, tudo bem, entendi. Tá? Aí eu posso dizer, no momento, o seguinte, qual é a situação patrimonial dessa empresa? Ela tem um patrimônio de 174 mil, mas ela tem um patrimônio líquido de apenas 150 mil. Por quê? Porque ela tem dívidas ao total de 24 mil. Tá? Eu posso até colocar aqui, abaixo do passivo não circulante, total do passivo. A empresa tem dívidas, aqui é um total de 24 mil. Se eu fizer aqui o total do passivo, esse mais esse, por enquanto, esse exercício curtinho, o total do passivo e patrimônio líquido passa a ser o total do passivo mais o patrimônio líquido, que por enquanto é só o capital social. Por enquanto. Então eu posso dizer que a situação patrimonial de uma empresa se modifica a cada evento. E a situação patrimonial é registrar, identificar o que ela tem de, do ponto de vista contábil, quanto ela tem de ativo, quanto ela tem de dívida, passivo, e o excedente, quanto ela tem de patrimônio líquido. Ok? Eu posso dizer até que eu faço um registro parcial aqui, que é o ativo circulante. Então, eu poderia colocar o ativo circulante como sendo caixa mais banco, caixa e bancos mais material de consumo. Então, eu vou fazer isso, pretendo fazer isso nos próximos exercícios, próximos vídeos. Tá? Então, eu posso fazer esses totalizadores. Total do ativo circulante, total do ativo não circulante. E aí o total do ativo vai ser ativo circulante mais ativo não circulante. Tá? Então, o ativo circulante, eu posso já fazer isso aqui. Caixa e bancos mais material de consumo. O ativo não circulante, por enquanto, é só hardware e software. Por enquanto. Aí o meu total do ativo passa a ser o ativo circulante mais o ativo não circulante. Ok? Então, vamos avançar mais um pouquinho só. Além disso, adquiriu 2 veículos pelo total de 140 mil. Veículos fazem parte do ativo físico de longo prazo, é o imobilizado. O ativo não circulante vai ter, por enquanto, para nós, o chamado ativo intangível, que é o não físico. É o caso de marcas, patentes, sistemas operacionais e softwares. E o ativo físico, que vai ser chamado de imobilizado. O nosso primeiro imobilizado, então, vai ser esse de veículos.
empresa adquiriu veículos pelo total de 140 mil. Então, eu vou colocar aqui no ativo imobilizado e veículos 140 mil. Partidas. A metade paga à vista e metade financiado por empréstimo bancário a ser pago em 6 meses. Empréstimo bancário em 6 meses é empréstimo bancário curto prazo, circulante. Então, esse empréstimo bancário que está, por enquanto, com 20 mil, vai aumentar em 70 mil. Então, 70 mil vai ser empréstimo bancário de curto prazo. Então, esse empréstimo bancário aqui vai passar de 20 mil para 20 mil mais 70 mil. Correto? 90 mil. Então, eu vou colocar até aqui no meu histórico. Eu posso fazer isso aqui. 20 mil mais 70 mil. Mais 70. Ok? E a contrapartida, então, a outra metade foi paga à vista. Então, o meu saldo de caixa e bancos, que está em 134 mil, vai diminuir em 70 mil. Então, 134 mil menos 70 mil. Vê se está ok. Onde é que eu errei? Ah, eu fiz o registro em que? Caixa e bancos. Deixa eu ver aqui. O ativo circulante 144 mil. Eu lancei aqui empréstimo bancário 90 mil. Total do passivo. Ok. O passivo aumentou por causa desse valor. Lancei os veículos aqui 140 mil. Sim, no ativo não circulante. Está aqui, ó. O ativo não circulante. Por enquanto, então, está sendo raro e só. Vou fazer aqui no totalizador, aqui. O ativo não circulante vai ser o somatório dessas linhas que estão aqui embaixo. Agora, então, caixa e bancos vai diminuir de 134 mil para 134 mil menos 70 mil. Aqui, 244 mil. Tá ok? Então, esse evento trabalha também com 3 contas. A aquisição de novos ativos, nesse caso de longo prazo, com parcial desembolso à vista e com parcial financiamento. Então, 3 contas envolvidas. Ok? O próximo, mobiliário. Mobiliário também é ativo não circulante, é imobilizado. Então, vou colocar aqui mobiliário. Mobiliário. O mobiliário sendo adquirido pelo total de 40 mil. 40 mil. Ele está aqui no meu total do ativo não circulante, beleza. Com 30 mil à vista, o restante a ser pago aos fornecedores daqui a 2 meses. Então, o passivo perante fornecedores vai ser parcialmente aumentado em 10 mil. Então, o saldo da conta fornecedores vai passar a ser 14 mil. Né? Então, 4 mil mais 10 mil. 4 mil mais 10 mil. Então, a dívida perante fornecedores aumentou em 10 mil. O ativo não circulante aumentou em 40 mil por causa do mobiliário. E o saldo de caixa em bancos vai diminuir em 30 mil por causa desse pagamento à vista. Então, o saldo de caixa em bancos vai estar agora diminuindo em mais 30 mil. 254 mil. Ok? A empresa está há uma semana instalada em um espaço físico alugado com galpão e escritório. Construa o balanço patrimonial da empresa em sua fase pré-operacional. Aqui. Então, a empresa está em vias de começar suas operações. Já tem os ativos de longo prazo necessários, a princípio, a gente está, vamos assim, modelando uma situação simplificada, bem simplificada, de uma realidade.
Já tem as ferramentas necessárias, já tem um saldo de caixa e bancos para pagar primeiras despesas operacionais e vai tocar o barco. Então, eu posso aproveitar esse exercício para gerar desdobramentos. Que desdobramentos são esses? A empresa está começando a operar no seu primeiro mês de operações, ou no seu primeiro trimestre, ela prestou serviços, gerando receitas de manutenção predial, como contrapartida teve despesas, etc., despesas com gastos de materiais ou despesas diversas operacionais, com mão de obra, com energia, aluguel de espaço físico. Então, eu vou aproveitar esse exercício para gerar desdobramentos de forma que a gente avance e identifique quais são os primeiros registros contábeis dessa empresa no relatório chamado demonstração do resultado. Ok? Então, essa seria a fotografia da situação patrimonial dessa empresa antes de começar as operações, que eu estou chamando aqui de fase pré-operacional. Ok? Então, o ativo é o conjunto de bens e direitos, o passivo é o conjunto de obrigações, dívidas, o ativo se subdivide em ativo de curto prazo, que é o ativo circulante, e o ativo de longo prazo, que é o chamado de ativo não circulante. O passivo se subdivide em passivo circulante e em passivo não circulante. Então, eu posso ter também aqui o totalizador do passivo circulante. Seria o somatório de 14.000 mais 90.000. E aí, o total do passivo seria o passivo circulante com o passivo não circulante, que está zerado. Total do passivo. E o total do passivo e patrimônio líquido seria, como já está aqui, o total do passivo mais o total do patrimônio líquido. Tá? A partir do momento em que a empresa começa a operar, começam a ser registradas despesas e as receitas. E toda vez que a empresa tiver receitas e despesas, eu tenho registro da demonstração de resultados. E o que nós vamos ver é que toda receita vai aumentar o patrimônio líquido. E toda despesa vai diminuir o patrimônio líquido. Numa outra conta do patrimônio líquido que eu posso chamar de reservas de lucros, ou eu posso chamar de lucros acumulados. Eu posso também acumular prejuízo ao invés de acumular lucros. Ok?